Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula 2 sobre determinantes. Nessa aula nós vamos aprender algumas propriedades interessantes relacionadas aos determinantes que vão facilitar muito a nossa vida na hora de resolver o determinante de uma matriz. Então vamos lá, vem comigo aí que você vai aprofundar seus conhecimentos de matemática sobre determinantes, né? Vamos lá, ó. Vamos ver aqui algumas propriedades interessantes relacionadas aos determinantes. A primeira que eu estou destacando aqui é conhecida como fila de zeros. Quando você tem um determinante em que uma linha, quando fala fila, pessoal, quando fala fila, isso pode ser uma linha ou pode ser uma coluna. Então, o que quer dizer fila de zeros? Quando eu tenho um determinante de uma matriz que tem uma linha ou uma coluna que só tem elementos nulos, ou seja, que só tem zeros, aqui no caso a gente tem aqui uma linha, né, que é formada apenas por zeros. Ó. Nesse caso aqui, é o suficiente para mim dizer que o determinante ele vai ser igual a zero. Tudo bem? Então, se aqui, por exemplo, tivesse uma coluna dessa matriz que fosse só zeros, então o determinante também ia ser zero. Certo? Se uma linha ou uma coluna for formada apenas por zeros, então o determinante ele é igual a zero. Agora vamos aqui para a segunda propriedade. Ó. Filas proporcionais ou iguais. O que seria isso? Fila proporcional ou igual? Seria quando uma matriz tem duas linhas iguais ou duas colunas iguais, ou quando uma matriz tem duas linhas ou duas colunas proporcionais. Aqui eu acho que é bem simples a questão da igualdade entre linhas ou colunas de uma matriz, né? Agora, proporcionalidade é que a gente precisa pensar um pouco, né? Vamos olhar aqui para esse determinante aqui dessa matriz de ordem 2 sendo dado aqui. Ó. A gente tem aqui uma coluna formada pelos elementos 3 e 2 e outra coluna formada pelos elementos 21 e 14. Vamos perceber o seguinte aqui, ó, se eu pegar essa primeira coluna e multiplicar os elementos dela por 7, eu vou obter exatamente aqui ó, a segunda coluna. 3 vezes 7 dá 21, 2 vezes 7 dá 14. Então, pessoal, essa segunda coluna ela é proporcional à primeira coluna. E o que é que acontece quando duas filas, duas colunas ou duas linhas forem iguais ou proporcionais em uma matriz? O que vai acontecer, pessoal, é que o determinante ele vai ser igual a zero. Eu posso afirmar que o determinante ele é igual a zero. Certo? Vamos comprovar isso para esse caso aqui que está bem simples. Né? Aqui eu tenho um determinante de uma matriz de ordem 2. Para calcular eu preciso aqui fazer o produto das diagonais principais. 14 vezes 3 dá quanto? Vamos lá, fazer aqui do lado. 14 vezes 3. 3 vezes 4 dá 12. Vai 1. 3 vezes 1 dá 3. Com 1 dá 4. Então aqui dá 42, né? Certo? E 21 vezes 2, pessoal, também dá 42. Certo? E esse determinante que a gente calcula fazendo o quê? A gente pega aqui, ó, esse 42 que a gente obteve, menos esse outro 42 que é o produto da diagonal secundária, né? Que dá exatamente igual a zero. Beleza? Isso aconteceu por quê? Porque a primeira coluna é proporcional à segunda, né? Agora vamos olhar para esse segundo exemplo aqui, ó. Tem um determinante aqui de ordem 3, aí você fica com medo de resolver porque tem números feios aqui, né? Tem raiz de 5, que é um número irracional, tem π, que é outro número irracional, um número muito grande, que é 2019, fica muito difícil vai ficar muito complicado de fazer essa conta, né? Resolvendo, por exemplo, pela regra de Sarros. Mas aí você percebe o seguinte, ó, analisando a primeira linha e a terceira linha, você vai perceber que elas são proporcionais. Por quê? Se eu pegar e multiplicar por 3 essa primeira linha aqui, vamos obter o seguinte, ó, 4 vezes 3 vai dar 12, 1 vezes 3 dá 3 e 3 vezes 3 dá 9. Então essas filas elas são proporcionais. A primeira linha é proporcional à terceira linha. Então já é o suficiente para mim afirmar que esse determinante aqui ele deve ser zero, por essa propriedade aqui. Certo? Então, pessoal, primeiro, se tiver uma fila de zeros, o determinante vai ser zero. Segundo, se tiver duas filas ou mais proporcionais, o determinante também vai ser igual a zero. Agora vamos ver aqui o que acontece quando eu troco filas de uma matriz. O que vai acontecer com o determinante? Quando eu faço uma alteração nas linhas ou colunas de uma matriz trocando de ordem.
Aqui eu estou dando um exemplo para que você perceba o que é que acontece. Eu estou dando um exemplo particular. Tem aqui primeiro o determinante de uma matriz de ordem 2 e depois outro determinante de uma matriz de ordem 2. Perceba o seguinte, ó. E para mim obter essa segunda matriz aqui, o que foi que eu fiz? Eu peguei e inverti as linhas. Aqui em cima aqui eu tenho a linha 3, formada pelos elementos 3, 1 e embaixo 7, 4. Aqui começa na outra ordem. Primeiro tem a linha 7, 4 e depois a linha 3, 1, né? Ou seja, eu peguei e inverti, não foi a ordem dessas linhas. E vamos ver o que vai acontecer com o resultado do determinante por conta dessa inversão que eu fiz. Ó. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar 3 vezes 4 dá 12, 7 vezes 1 dá 7, 12 menos 7 dá igual a quanto? Dá igual a 5. Então o resultado deste determinante aqui dá igual a 5. Agora, pessoal, esse aqui vai dar quanto? Ó? 7 vezes 1 dá 7, 7 vezes 1 dá 7, 3 vezes 4, 4 vezes 3 dá 12. E aí nós vamos ficar aqui, que isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual ao produto dos termos da diagonal principal, que é 7, menos o produto dos termos da diagonal secundária, que dá 12. Né? Isso aqui dá quanto? Vai dar menos 5. E o que foi que ocorreu aqui? Ó? Quando eu troquei a ordem das linhas, alterou o que? Alterou o sinal do resultado. O resultado ele permanece o mesmo, só que altera o sinal. Era 5, passou a ser menos 5. Se fosse, por exemplo, 2020, que o resultado do primeiro determinante, se eu trocasse duas linhas de lugar ou duas colunas de lugar, o resultado ia passar a ser menos 2020, ou seja, altera o sinal. Então, quando eu troco filas, quando eu altero de posição linha ou coluna, o que vai acontecer? Vai alterar o sinal do determinante. Tudo bem? Vamos agora para essa quarta propriedade. Ó. Determinante da matriz triangular. A gente viu em aula anterior o que é uma matriz triangular. Caso você não saiba ainda o que é, você volta e procura lá na aula anterior, onde nós vamos falar sobre esse assunto. Então, o que acontece com o determinante de uma matriz triangular? Aqui a gente tem o primeiro exemplo de uma matriz triangular, nesse caso de ordem 3, e aqui você percebe a característica dela, né? Abaixo da diagonal principal, os termos são todos nulos. Pessoal, quando você vê aqui uma matriz triangular, nesse caso aqui dá para resolver pela regra de Sarros, né? Mas você pode comprovar, fazendo pela regra de Sarros, que vai ser a mesma coisa de você só pegar aqui os termos da diagonal principal e fazer o produto deles. Isso já vai ser o resultado desse determinante. Então, como é que resolve o determinante da matriz triangular? É só fazer o produto dos termos da diagonal principal. Aqui vai ser o quê? Vai ser igual a 4 vezes 3 vezes menos 5. 4 vezes 3 dá 12, certo? 12 vezes 5 dá 60. Então aqui vai ser menos 60. Certo? Olha que simples, né? É só multiplicar os termos da diagonal principal. Isso eu só posso fazer se essa matriz ela for uma matriz triangular. Aqui a gente tem um segundo exemplo de uma matriz triangular, que seria muito complicado de resolver, porque é uma matriz de ordem 4 tem números grandes, né? Mas aí você percebeu que acima da diagonal principal os termos são todos nulos, né? Então ela é uma matriz triangular inferior, né? Aí, então, como ela é uma matriz triangular, o determinante vai ser o produto dos termos aqui da diagonal principal. Então vai ser igual a menos 1 que multiplica 2, que multiplica menos 3 e que multiplica 2. O jogo de sinal aqui, pessoal, vai dar positivo, né? 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 2 dá 12. Tudo bem? Então aqui deu 12. Certo? Então, conhecendo essas propriedades aqui, vai ser muito mais simples você resolver determinantes com mais agilidade. Vamos para uma próxima propriedade? A outra propriedade dos determinantes que nós temos aqui agora é a multiplicação de uma fila por uma constante. Vamos olhar aqui para esses dois exemplos aqui, que são matrizes de ordem 2. Nesse primeiro caso aqui, pessoal, nesse determinante dessa matriz de ordem 2, a gente tem aqui, ó, primeira coluna, 1, 5, segunda coluna, 3, 7. Nesse segundo determinante aqui, pessoal, que tem a mesma ordem, ó, a primeira coluna está diferente, mas a segunda está igual. E se você olhar com mais atenção, você vai perceber
que se eu pegar esse determinante aqui dessa matriz e eu fizer uma adulteração, eu pegar essa primeira coluna aqui, ó, e multiplicar, por exemplo, por 2, eu vou obter exatamente o determinante dessa segunda matriz aqui, ó. Não é exatamente isso que está acontecendo aqui. Se eu pegar essa primeira coluna e multiplicar os termos por 2, ó, 1 vezes 2 dá 2, 5 vezes 2 dá 10. Agora, você está percebendo o seguinte aí, eu multipliquei, eu fiz uma adulteração, né? Eu multipliquei a primeira coluna por termos por 2 e obtive aqui o determinante de uma segunda matriz. Vamos ver o que acontece com o resultado desses determinantes. No primeiro caso aqui vai dar o quê? 1 vezes 7 dá 7, 5 vezes 3 dá 15, e aqui o resultado vai ser o quê? Vai ser 7 menos 15 dá menos 8, né? E vamos agora para esse segundo determinante aqui, ó. 2 vezes 7 dá 14, certo? 10 vezes 3 dá 30. 14, pessoal, menos 30 vai dar quanto? 14 menos 30 dá menos 16. Agora perceba o seguinte, ó. Eu tenho aqui menos 8 e bem aqui, ó. E bem aqui menos 16. Agora perceba o seguinte, aqui eu tenho menos 8 e bem aqui menos 16. Aí, ou seja, menos 16 aqui, pessoal, ele é exatamente aqui o dobro desse menos 8, certo? Então, eu posso afirmar o seguinte, ó, que se eu multiplicar 2 vezes esse determinante aqui, vai ser igual esse outro determinante aqui. Não é exatamente, esse determinante aqui deu quanto? Deu menos 8. 2 vezes menos 8 dá menos 16, que é igual ao resultado desse outro determinante aqui. Então, eu posso igualar aqui, né? Certo? Então, pessoal, quando eu tenho aqui, por exemplo, um determinante desse segundo tipo aqui, em que eu percebo que os números de uma determinada fila são múltiplos de um número comum, então eu posso dar uma simplificada nas contas. Mas como assim? Vamos ver aqui esse segundo exemplo aqui, ó. Vamos perceber que nesse determinante dessa matriz, que na primeira coluna, todos os termos, eles são o quê? Eles são múltiplos de 2. Por exemplo, esse 2 aqui, ó, ele é a mesma coisa que 2 vezes, ele é a mesma coisa que 1 vezes 2, certo? Esse segundo termo aqui, ele é a mesma coisa, 12 é a mesma coisa que 6 vezes 2, e o 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2, ou seja, todos são múltiplos de 2, né? Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso, pessoal, sacar 2 para fora e simplificar essa coluna, vai ficar igual a quanto? Vai ficar igual a 2, que multiplica esse determinante aqui, ó. Vai ficar aqui, ó, 1, 6 e 2, certo? Porque eu simplifiquei por 2 aqui a primeira coluna. E aí eu repito a segunda, 1, 3, 0. E a terceira, né? 0, 6, menos 1. Só, pessoal, que eu ainda percebo o seguinte. Eu percebo que a segunda linha, os termos são todos múltiplos de 3. Né? Eu posso simplificar por 3. Então, isso aqui vai ser igual a 2 vezes 3, que multiplica esse determinante aqui agora. Vou repetir a primeira linha, 1, 1, 0. A segunda linha eu simplifiquei por 3, né? 6 dividido por 3 dá 2, certo? 3 dividido por 3 dá 1, e 6 dividido por 3 dá 2 novamente aqui, né? E embaixo eu repito a terceira linha, 2, 0 e menos 1. Agora, pessoal, vamos perceber o seguinte, qual é o determinante mais fácil de calcular? É esse primeiro aqui, ou esse último aqui que está multiplicando por 2 vezes 3, que dá 6? Visualmente está mais fácil de fazer esse último que a gente conseguiu, né? Por quê? Porque esse primeiro aqui, esse primeiro determinante, ele tem números grandes aqui, né? Por exemplo, tem o 12. Quanto mais pequenos os números que a gente obtém dentro do determinante, mais simples ele vai ser de calcular. Aqui eu tenho, por exemplo, muitos 1s e 2. 1, 2 e 0. Ou seja, vão ser multiplicações bem simples de se efetuar. Então aqui é muito mais simples de fazer. Certo? Então o uso dessa propriedade aqui vai ser muito importante para facilitar a solução. Aqui eu poderia resolver por sarros, né? E poderia também resolver usando a regra de Chió, né? Porque o primeiro termo aqui ele é 1. Certo? Então você pode tentar aí resolver, fica como exercício. Vamos aqui para esse terceiro tópico, para esse segundo tópico aqui, que nós vamos ver a consequência disso que a gente acabou de ver aqui, né? A gente viu numa aula anterior, quando estudamos sobre matrizes, que quando a gente pega e multiplica um número, um escalar, né, por uma matriz, esse número ele multiplica todos os termos da matriz. E aqui, pessoal, vocês precisam ter cuidado para não confundir, viu? Quando eu multiplico um número por um determinante aqui, ele vai entrar multiplicando ou uma linha
ou uma coluna, certo? Aqui, por exemplo, esse 2 aqui, eu obtive ele porque esse segundo determinante aqui, ele está multiplicando a primeira coluna, no caso, né? Ele não está multiplicando todos os termos. Aqui no caso embaixo aqui, eu não tenho um determinante de uma matriz, eu tenho uma matriz. E a gente viu que quando um termo multiplica uma matriz, ele está multiplicando todos os termos dela. Então, pessoal, isso aqui vai ser quanto? Isso aqui vai ser uma matriz. Vou escrever aqui usando a outra notação para matriz. Vai ser 2 vezes menos 2, que dá menos 4. 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 1 aqui vai dar 2. 2 vezes 5 dá 10. Certo? 2 vezes 0 dá 0. 2 vezes 0 também dá 0. 2 vezes menos 1 dá menos 2. E 2 vezes 3 dá quanto? 2 vezes 3 dá 6. Aí vamos pensar o seguinte. Como é que eu faço para calcular o determinante de uma matriz dessa, pessoal? Se tivesse, por exemplo, calcule o determinante disso aqui tudo, 2 vezes essa matriz, o que seria? Seria, pessoal, o equivalente a você fazer o quê? Seria o equivalente, pessoal, a você pegar, calcular aqui o determinante. Se pedisse, pessoal, por exemplo, aqui para você calcular o determinante disso aqui, 2 vezes essa matriz, você não poderia calcular o determinante dessa matriz de ordem 3. Você ia ser tentado a calcular o determinante dessa matriz de ordem 3 e depois multiplicar por 2. Mas aí você ia se enganar. Você pode até tentar fazer isso depois e vai ver que vai dar diferente. O certo que você fazer é o seguinte, é você pegar e fazer essa multiplicação, obtendo a nova matriz, e só depois fazer o determinante aqui dessa nova matriz obtida. Usando a regra de Sarros dá certo, né? Mas aqui vamos perceber o seguinte, ó. Depois que eu multipliquei tudo por 2, eu posso voltar simplificando. Se eu quiser calcular o determinante aqui dessa matriz, pessoal, no lugar de eu escrever do lado para poupar espaço, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e apagar aqui e já sinalizar que eu quero calcular o determinante. Vamos lá. Ó. Vamos querer calcular o determinante da matriz que a gente obteve multiplicando a matriz anterior por 2, né? Então, como é que fica aqui, ó? A gente quer calcular esse determinante aqui, né, ó, pessoal? Aí vamos perceber o seguinte, ó, pelo que a gente viu anteriormente, eu tenho, por exemplo, que a primeira linha, ela é toda múltipla de 2, né? Porque eu multipliquei tudo por 2. Então eu posso sacar aqui um 2 para fora, simplificar a primeira linha. E vai ficar aqui, por exemplo, o quê? Vai ficar menos 2, 6 dividido por 2 dá 3, 2 dividido por 2 dá 1. Volta a ser aqui, no caso, a primeira linha dessa matriz, né? Agora, pessoal, eu posso pegar a segunda linha, simplificar por 2, vai ficar outro 2 aqui fora. E eu volto a ter 1, 5 e 0. Certo? E a terceira linha eu simplifico por 2 novamente. Então eu coloco um 2 aqui fora. E aqui eu vou ter o que eu tinha antes, né? 0, menos 2 e 6. E eu volto a ter, pessoal, o determinante da matriz inicial. Então, pessoal, olha o seguinte, ó. Eu comecei com 2 vezes a matriz, eu quero saber quanto é que vale esse determinante. Aí o que eu faço? Eu faço a multiplicação pela matriz, obtendo uma nova matriz. E depois eu estou usando a propriedade aqui da multiplicação por uma fila constante para simplificar as contas. E eu obtive o quê? Eu obtive, pessoal, que essa conta aqui é a mesma coisa de eu pegar 2 elevado à terceira e multiplicar pelo determinante da matriz inicial. Tudo bem? Então, pessoal, de maneira geral, eu fiz isso para que você perceba a seguinte propriedade. Ó. Quando eu tiver o determinante de um número que multiplica uma matriz de ordem n, isso vai ser igual a quanto? Isso vai ser igual àquele número elevado à ordem da matriz, no caso aqui é n, vezes o determinante da matriz. Aqui no caso a gente tem o quê? O k aqui ele vale 2, o k no exemplo que eu dei vale 2. A matriz a gente tem que n é igual a quanto? A matriz ela tem 3 linhas e 3 colunas, então o n é igual a 3. Então, pessoal, essa fórmula está dizendo aqui que o determinante ele deve ser igual a quanto? Ele deve ser igual a quanto? Ele deve ser igual a esse número k, que é 2, elevado a n, que é 3, vezes o determinante da minha matriz m, que no caso seria aqui essa minha matriz inicial aqui, ó. E não foi exatamente isso que a gente obteve? A gente obteve aqui o seguinte, que calcular o determinante desse caso aqui inicial é a mesma coisa de calcular esse determinante aqui desse caso final. Ó. A gente obteve exatamente 2 à terceira vezes o determinante da matriz inicial. Então, pessoal, essa propriedade ela é muito interessante para dar o pulo do gato. No lugar de você perder tempo fazendo conta de multiplicação,
e depois resolver, você usa ela para facilitar as coisas. Essas propriedades existem para isso, para facilitar as coisas. E elas são essenciais no vestibular, em que você tem muita coisa para fazer em pouco tempo, né? Então vamos ver como é que isso é cobrado no vestibular? Vamos já aprender que é usar essa fórmula em uma questão? Vamos lá para uma questão da Universidade Federal do Espírito Santo. E diz o seguinte, ó. Se A é uma matriz quadrada de ordem 3, com determinante valendo 3, e se K é um número real, tal que o determinante de K vezes A igual a 192, então o valor de K é... Vamos lá, pessoal, que reunir as informações. Eu tenho que a minha matriz A, ela vai ser uma matriz formada por termos A e J, e aí está sendo dito que ela tem ordem 3, certo? Então, pessoal, N é igual a 3. E o determinante está sendo dado que o determinante de A vale 3. E por fim, a terceira informação que a gente tem aí, pessoal, é que determinante de K vezes A é igual a 192. Aí, é claro, a gente vai precisar aqui, nessa questão, da nossa fórmula, né? A gente vai precisar da seguinte fórmula. O que a fórmula diz lá? A fórmula diz que o determinante de K vezes uma matriz M que tem ordem N vai ser quantas aqui? Vai ser K elevado à ordem da matriz vezes o determinante dessa matriz. Certo? Então, vamos à propriedade bem aqui, pessoal. Vamos à propriedade bem aqui. A gente tem determinante de K vezes a matriz A. Só que essa matriz A tem qual ordem? A ordem dela é 3. Então, pessoal, isso aqui vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ser equivalente a... O determinante de K vezes A vai ser igual a quanto? Vai ser igual a K elevado à ordem da matriz, que é 3. Então, vai ficar K terceira. K multiplica o determinante dessa matriz. Então, vai ficar K ao cubo vezes o determinante de A. E isso tudo vai ser igual a 192. Então, nós concluímos que K ao cubo vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 192 sobre o determinante de A. De onde vem, pessoal, que K ao cubo é igual a 192, está sendo dado aí, pessoal, o valor do determinante de A. Quanto é que o determinante de A vale? Vale 3. Então, vai ficar 192 dividido por 3. Agora, quanto é que dá 192 dividido por 3? Vamos fazer essa conta bem aqui embaixo. 192 dividido por 3. Vamos lá, 6 vezes 3 dá 18. Para 19 falta 1. Baixo 2. 4 vezes 3 dá 12. Para 12 nada. Então, o resultado é 64. Então, K ao cubo é igual a quanto? É igual a 64. Certo? Então, o K, pessoal, ele vai ser a raiz cúbica de 64. E para obter isso aqui, tem pessoa que de cara vai saber que é 4, né? Mas se você não souber de cara quanto é que dá, vamos fatorar o número 64 para ver, ó. É o método que a gente usa, né? Fatoração. 64, vamos fatorar ele, ó. Dividido por 2 dá 32, dividido por 2 dá 16, dividido por 2 dá 8, dividido por 2 dá 4, dividido por 2 dá 2 e dividido por 2 dá 1. Certo? Aí a gente percebe o seguinte, aqui a gente tem 2 vezes 2 vezes 2 que dá 2 a terceira. E aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2 que dá 2 a terceira. Certo? Então, 64 ele é a mesma coisa que o quê? Ele é a mesma coisa que 2 a terceira vezes 2 a terceira. Por que eu rearranjei os termos dessa maneira aqui? Ó? Porque este cubo aqui ele vai cancelar com a raiz cúbica. Então, vamos lá, reescrever. Ó. K é igual a raiz cúbica de 2 a terceira vezes 2 a terceira. Aí esses cubos aqui vão cancelar com o índice da raiz. E vai ficar igual a 2 vezes 2. E concluímos que K é igual a 4. Certo? E o item correto vai ser o item A de acertei. Beleza, pessoal? Então tá aí mais uma aula concluída. Espero que você tenha aprendido, que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu curtiu. Compartilha com teus colegas para que eles possam também aprender matemática e mandar bem no vestibular.